Good evening. I'm John Yang. White House envoys met again with Ukrainian officials in Miami today to discuss President Trump's proposed path to peace in Ukraine. It was their seventh meeting over 2 weeks, including a session this past Sunday that included Secretary of State Marco Rubio. The State Department said they've agreed on a key item, a peacekeeping arrangement for post-war Ukraine. Os acontecimentos recentes envolvendo a atuação política e institucional dos Estados Unidos têm sido objeto de análises variadas, tanto no plano doméstico quanto no internacional, sobretudo quando episódios específicos passam a concentrar atenção pública e midiática. No centro dessas discussões estão declarações oficiais, eventos diplomáticos e interações entre autoridades que, embora ancorados em fatos verificáveis, geram interpretações distintas quanto ao seu significado, alcance e impacto. A análise desse tipo de episódio exige a separação cuidadosa entre o que pode ser confirmado empiricamente, o que está sendo debatido como interpretação legítima, e aquilo que permanece em aberto, sujeito a revisões conforme novos elementos se tornem disponíveis. Do ponto de vista factual, é possível identificar um conjunto de eventos públicos amplamente registrados, incluindo pronunciamentos presidenciais em encontros multilaterais, referências a negociações internacionais em andamento e interações diretas com líderes estrangeiros. Esses registros constituem a base objetiva sobre a qual se constroem as análises. Ao mesmo tempo, a forma como esses acontecimentos são apresentados e enquadrados varia significativamente conforme o observador, o contexto político e os interesses institucionais envolvidos. Essa multiplicidade de leituras não é incomum no sistema político americano, que historicamente combina alta visibilidade pública com intensa competição narrativa. Uma primeira dimensão de análise diz respeito ao papel institucional da presidência dos Estados Unidos na condução da política externa. A Constituição confere ao presidente amplas prerrogativas diplomáticas, incluindo a representação do país em fóruns internacionais e a condução de negociações com outros estados. No entanto, essas prerrogativas operam dentro de um arranjo institucional complexo, que envolve o Congresso, o corpo diplomático profissional, alianças estratégicas e compromissos internacionais previamente estabelecidos. Assim, mesmo quando declarações presidenciais ganham destaque, elas não atuam isoladamente, mas interagem com estruturas permanentes que condicionam sua implementação prática. Nesse contexto, parte do debate público se concentra na distinção entre retórica e política efetiva. Há interpretações que enfatizam que declarações feitas em ambientes públicos, especialmente em eventos multilaterais, podem cumprir funções comunicacionais, sem necessariamente produzir efeitos imediatos em termos de políticas. Segundo essa leitura, a análise deve considerar não apenas o conteúdo literal das falas, mas também os processos institucionais subsequentes, como a formalização de acordos, a aprovação legislativa e a atuação de agências governamentais. Essa abordagem busca reduzir a tendência de atribuir a episódios isolados um peso desproporcional em relação ao funcionamento estrutural do Estado. Outra linha de interpretação, igualmente presente no debate, chama a atenção para o impacto que o estilo de comunicação presidencial pode ter sobre a percepção internacional dos Estados Unidos. Eventos diplomáticos costumam ser marcados por protocolos rígidos, nos quais precisão terminológica e clareza institucional são valorizadas como instrumentos de previsibilidade e confiança mútua. A partir desse referencial, momentos de improvisação, ambiguidades ou desvios do discurso esperado são analisados como potenciais fontes de desconforto para aliados, ainda que não impliquem por si só rupturas formais. Essa leitura destaca a dimensão da diplomacia,
na qual gestos e palavras são interpretados como sinais políticos. Ao mesmo tempo, há análises que relativizam esse impacto, argumentando que parceiros internacionais tendem a avaliar os Estados Unidos com base em sua capacidade institucional de longo prazo, e não exclusivamente em episódios pontuais. Segundo esse ponto de vista, a continuidade das alianças militares, dos acordos comerciais e da cooperação diplomática oferece um grau de estabilidade que limita os efeitos duradouros de momentos específicos de tensão comunicacional. Essa interpretação enfatiza a resiliência do sistema político americano e a separação entre a figura individual do presidente e o aparato estatal mais amplo. As disputas narrativas sobre o protagonismo dos Estados Unidos em processos de mediação internacional também ocupam espaço relevante nesse debate. Em contextos de conflito complexo, é comum que diferentes atores reivindiquem papéis centrais ou minimizem a atuação de outros, conforme seus interesses estratégicos e políticos. Divergências públicas entre versões apresentadas por governos distintos não são necessariamente indicativas de falsidade deliberada, mas refletem a natureza fragmentada e multifacetada da diplomacia contemporânea. A avaliação do grau de envolvimento efetivo dos Estados Unidos em determinados acordos permanece, em muitos casos, objeto de análise especializada e acesso limitado a informações confidenciais. No plano interno, esses episódios são frequentemente interpretados à luz das disputas políticas domésticas. Declarações feitas no exterior podem ser direcionadas simultaneamente a audiências internacionais e ao público interno, funcionando como elementos de posicionamento político. Analistas observam que a política externa nos Estados Unidos frequentemente se entrelaça com estratégias eleitorais, debates partidários e disputas de narrativa sobre competência e liderança. Essa sobreposição de arenas contribui para a polarização interpretativa. Mesmo quando os fatos básicos são amplamente reconhecidos, outro aspecto relevante diz respeito à leitura pública das reações de líderes estrangeiros presentes em eventos oficiais. A observação de expressões faciais, gestos ou interações informais tem sido incorporada ao debate midiático como indicativo de aprovação, desconforto ou discordância. No entanto, especialistas em relações internacionais alertam para os limites dessa abordagem, uma vez que tais sinais são ambíguos e fortemente condicionados por normas protocolares. Ainda assim, essas leituras ganham relevância no ambiente comunicacional atual, no qual imagens circulam rapidamente e influenciam percepções antes que análises mais aprofundadas sejam consolidadas. Do ponto de vista jurídico e institucional, também é importante considerar os limites formais da atuação presidencial. Mudanças substantivas em política externa frequentemente requerem a participação do Congresso, seja por meio da ratificação de tratados, seja pela aprovação de recursos orçamentários. Além disso, decisões relacionadas a sanções, compromissos militares ou acordos de longo prazo estão sujeitas a revisões judiciais e a controles administrativos. Esses mecanismos funcionam como contrapesos que reduzem a possibilidade de alterações unilaterais e abruptas, independentemente do conteúdo de declarações públicas. Em síntese, o primeiro nível de análise desses acontecimentos revela um cenário marcado por fatos confirmados, interpretações concorrentes e incertezas institucionais. Não há consenso estabelecido sobre o significado definitivo dos episódios recentes, nem sobre suas consequências de médio e longo prazo. O debate permanece aberto, sustentado por leituras que variam conforme o enfoque adotado, seja ele institucional, comunicacional, jurídico ou político. Essa multiplicidade de perspectivas constitui um elemento central para compreender o momento atual da política dos Estados Unidos, que continua a se desenvolver em um ambiente de alta visibilidade
e constante contestação interpretativa. No aprofundamento da análise, o segundo conjunto de leituras se concentra nas tensões institucionais que emergem quando episódios de alta visibilidade internacional são interpretados à luz do funcionamento interno do sistema político dos Estados Unidos. Nessa perspectiva, o foco se desloca do conteúdo imediato das declarações para os mecanismos formais e informais que regulam a política externa, bem como para os limites legais e procedimentais que moldam a atuação do poder executivo. A política externa americana, embora fortemente associada à figura presidencial, é resultado de um arranjo institucional no qual múltiplos atores exercem influência contínua, o que torna a relação entre discurso público e ação estatal mais complexa do que frequentemente aparece no debate cotidiano. Um dos pontos centrais dessa discussão envolve o papel do Congresso. A Constituição dos Estados Unidos atribui ao Legislativo competências relevantes em matéria de política externa, incluindo a aprovação de tratados, a autorização de gastos militares, a imposição ou suspensão de sanções e o controle orçamentário de iniciativas diplomáticas e de defesa. Assim, mesmo quando o presidente anuncia avanços diplomáticos ou sinaliza mudanças de orientação, a efetivação dessas iniciativas depende, em muitos casos, da cooperação entre os poderes. Essa dependência institucional introduz um grau de incerteza que limita a capacidade de qualquer administração de produzir mudanças estruturais rápidas, apenas por meio de declarações ou gestos. Nesse sentido, parte dos analistas argumenta que episódios recentes devem ser interpretados como manifestações de uma dinâmica recorrente, na qual o executivo busca afirmar protagonismo político, enquanto o legislativo preserva prerrogativas institucionais. Esse equilíbrio nem sempre se expressa de forma harmoniosa, especialmente em contextos de polarização partidária. Divergências sobre política externa frequentemente refletem disputas internas mais amplas, envolvendo visões distintas sobre o papel dos Estados Unidos no sistema internacional, o uso da força, a cooperação multilateral e a priorização de interesses nacionais versus compromissos globais. Outro eixo relevante dessa análise diz respeito ao papel da diplomacia profissional. O Departamento de Estado e outras agências ligadas à política externa operam com base em carreiras técnicas, normas administrativas e práticas consolidadas ao longo de décadas. Essas estruturas tendem a oferecer continuidade entre diferentes administrações, ainda que com ajustes de prioridade e estilo. A partir dessa perspectiva, declarações presidenciais feitas em eventos públicos são apenas um dos elementos que influenciam a política externa, sendo frequentemente acompanhadas por negociações, comunicações formais e processos burocráticos menos visíveis ao público. Essa camada institucional atua como um filtro que pode moderar, reinterpretar ou operacionalizar discursos de acordo com parâmetros técnicos e estratégicos. Há também um debate relevante sobre a previsibilidade como valor institucional. Aliados tradicionais dos Estados Unidos costumam valorizar sinais de estabilidade e clareza, especialmente em contextos de segurança coletiva e cooperação econômica. Episódios interpretados como ambíguos ou improvisados tendem a ser analisados à luz desse critério, ainda que suas consequências práticas sejam limitadas. Alguns observadores sustentam que a previsibilidade não depende apenas da retórica presidencial, mas da coerência entre discurso, decisões administrativas e compromissos assumidos ao longo do tempo. Outros, no entanto, destacam que a comunicação pública exerce influência significativa sobre percepções externas, mesmo quando não resulta em mudanças imediatas de política. No plano internacional, as interpretações também variam conforme a posição ocupada por cada ator no sistema global. Países diretamente envolvidos em negociações específicas
tendem a enfatizar elementos que reforcem sua própria agência, enquanto aliados mais distantes observam o comportamento americano como indicador de tendências mais amplas. Nesse contexto, disputas narrativas sobre quem exerceu papel decisivo em determinado acordo ou cessar-fogo refletem não apenas divergências factuais, mas também estratégias diplomáticas de afirmação de status e influência. A ausência de consenso público sobre essas questões não implica necessariamente fracasso institucional, mas evidencia a complexidade dos processos multilaterais contemporâneos. Outro aspecto frequentemente discutido diz respeito à relação entre política externa e política doméstica. Nos Estados Unidos, essa relação é historicamente estreita, com episódios internacionais sendo utilizados como referência em debates eleitorais, disputas partidárias e avaliações de liderança presidencial. Declarações feitas em arenas globais podem ser interpretadas simultaneamente como sinais para parceiros estrangeiros e como mensagens direcionadas ao público interno. Essa sobreposição de audiências contribui para a multiplicidade de leituras e para a dificuldade de isolar intenções exclusivamente diplomáticas em pronunciamentos públicos. Do ponto de vista jurídico, também se discute o alcance das declarações presidenciais em termos de compromisso legal. Anúncios feitos em conferências ou encontros multilaterais não possuem por si só força normativa, a menos que sejam posteriormente formalizados por meio de instrumentos legais apropriados. Tratados, acordos executivos e memorandos de entendimento seguem procedimentos específicos que envolvem revisão jurídica, registro institucional e, em alguns casos, aprovação legislativa. Essa distinção entre anúncio político e compromisso legal é fundamental para avaliar o impacto real dos episódios recentes e para evitar interpretações que atribuam a discursos públicos efeitos automáticos ou definitivos. Há ainda análises que abordam o papel da mídia nesse processo. A cobertura intensiva de momentos específicos, frequentemente centrada em trechos isolados de discursos ou em reações visuais de outros líderes, pode amplificar determinados aspectos em detrimento de outros. Embora esse tipo de cobertura contribua para o escrutínio público, também pode simplificar excessivamente dinâmicas institucionais complexas. Especialistas em comunicação política ressaltam que a interpretação equilibrada desses episódios requer a consideração de contextos mais amplos, incluindo negociações prévias, documentos oficiais e posicionamentos expressos fora do ambiente midiático imediato. Por fim, o segundo nível de análise reforça a ideia de que os acontecimentos recentes devem ser compreendidos como parte de um processo em andamento, e não como eventos isolados, capazes de redefinir, por si sós, a política externa dos Estados Unidos. As tensões institucionais, os limites legais e a multiplicidade de atores envolvidos sugerem um cenário no qual a continuidade e a adaptação coexistem. As interpretações permanecem em disputa, refletindo não apenas diferenças de avaliação, mas também a natureza dinâmica e frequentemente ambígua do funcionamento político e institucional americano. No terceiro eixo de análise, as discussões se voltam para as implicações mais amplas desses episódios e para as incertezas que permanecem abertas quanto aos seus efeitos de médio e longo prazo. Nesse ponto, o debate deixa de se concentrar apenas nos fatos imediatos ou nos mecanismos institucionais formais e passa a considerar como a repetição de situações semelhantes pode influenciar percepções, expectativas e padrões de comportamento no sistema político americano e em suas relações exteriores. Trata-se de um campo analítico necessariamente cauteloso, uma vez que muitos dos desdobramentos possíveis dependem de fatores ainda em evolução e de decisões futuras que não podem ser antecipadas com precisão.
Uma das questões recorrentes diz respeito à relação entre estilo de liderança e credibilidade institucional. Alguns analistas sugerem que a forma como autoridades máximas se expressam em arenas internacionais pode contribuir, ao longo do tempo, para moldar a imagem externa do país, especialmente quando há contraste com práticas diplomáticas tradicionais. Segundo essa leitura, a previsibilidade e a consistência comunicacional funcionam como ativos intangíveis que facilitam a coordenação entre aliados e reduzem ambiguidades estratégicas. Outros observadores, no entanto, ponderam que a credibilidade institucional dos Estados Unidos está ancorada em elementos mais estruturais, como sua capacidade econômica, seu aparato militar, suas alianças históricas e a estabilidade de suas instituições, o que limitaria o impacto duradouro de episódios específicos. Outro ponto em debate envolve o efeito cumulativo das disputas narrativas. Em um ambiente internacional caracterizado por competição geopolítica e crescente fragmentação informacional, versões conflitantes sobre o papel dos Estados Unidos em acordos ou mediações tendem a circular simultaneamente. Essa pluralidade de narrativas pode gerar confusão, mas também reflete a natureza descentralizada da diplomacia contemporânea, na qual múltiplos atores buscam influenciar a percepção pública. A questão em aberto é até que ponto a ausência de uma narrativa amplamente consensual afeta a capacidade de liderança americana, ou se constitui apenas um elemento adicional de um cenário já marcado por disputas discursivas constantes. Há também interpretações que enfatizam a dimensão interna dessas implicações. No contexto político doméstico dos Estados Unidos, episódios internacionais frequentemente são incorporados a debates mais amplos sobre governança, competência administrativa e orientação estratégica do país. Essas leituras variam conforme a posição política dos observadores e tendem a se intensificar em períodos de maior polarização. Ainda assim, parte da literatura especializada destaca que a tradução de eventos externos em consequências políticas internas é um processo indireto e mediado, influenciado por fatores como o desempenho econômico, decisões legislativas e prioridades do eleitorado. No campo jurídico, permanecem discussões sobre os limites e as possibilidades da ação presidencial em política externa. Embora o executivo detenha ampla margem de manobra, essa atuação continua sujeita a controles institucionais, que podem se manifestar de forma gradual. Investigações legislativas, disputas judiciais e revisões administrativas são instrumentos que operam ao longo do tempo, muitas vezes de maneira menos visível do que debates públicos imediatos. Assim, mesmo quando declarações presidenciais suscitam controvérsia, seus efeitos legais dependem de processos subsequentes que ainda não se completaram ou sequer foram iniciados. Outro aspecto relevante diz respeito à adaptação dos parceiros internacionais. Estados aliados e adversários dos Estados Unidos desenvolvem estratégias próprias para lidar com diferentes estilos de liderança americana, ajustando expectativas e canais de comunicação conforme necessário. Para alguns analistas, essa capacidade de adaptação sugere que o sistema internacional já incorpora a variabilidade da política americana como um dado estrutural. Para outros, no entanto, a necessidade constante de ajuste pode gerar custos diplomáticos adicionais, ainda que esses custos sejam difíceis de mensurar de forma objetiva. As incertezas também se estendem ao campo da política externa futura. Episódios recentes são frequentemente utilizados como referência para especulações sobre possíveis orientações estratégicas, mas tais projeções permanecem condicionais. Mudanças efetivas em alianças, compromissos militares ou regimes de cooperação dependem de decisões formais, negociações prolongadas e, em muitos casos, da atuação coordenada entre diferentes poderes do Estado. Nesse sentido,
A prudência analítica recomenda evitar leituras que extrapolem excessivamente a partir de eventos isolados, reconhecendo a complexidade dos processos decisórios envolvidos. Do ponto de vista da comunicação política, o debate atual também levanta questões sobre a mediação da informação em sociedades altamente conectadas. A circulação acelerada de imagens, trechos de discursos e interpretações instantâneas tende a reduzir o intervalo entre o acontecimento e sua avaliação pública. Esse fenômeno pode ampliar a percepção de impacto imediato, mesmo quando os efeitos substantivos ainda estão indefinidos. Especialistas apontam que a análise equilibrada exige um distanciamento temporal, que permita observar como os acontecimentos se integram a processos institucionais mais amplos. Em síntese, o terceiro bloco de análise reforça a ideia de que os episódios recentes devem ser compreendidos como parte de um cenário político em transformação contínua, marcado por disputas interpretativas, limites institucionais e incertezas estruturais. As implicações possíveis permanecem abertas e dependem da interação entre fatores domésticos e internacionais, que ainda estão em curso. Mais do que oferecer conclusões definitivas, a análise desse conjunto de eventos contribui para iluminar as complexidades do funcionamento político dos Estados Unidos em um contexto de alta visibilidade pública e permanente debate interpretativo.